Olá, meu nome é Fernanda Botinha Nascimento. E eu sou Luiz Antônio Monte Alegre. Estamos aqui hoje, muito felizes, a convite da Vulcan, para poder explicar para vocês, clientes da Vulcan, um pouquinho das modificações trazidas aí pela reforma tributária do consumo, né, e como elas impactam o seu negócio, como elas vão impactar o seu modelo de negócios, né, os seus fluxos internos, que medidas já deveriam estar sendo adotadas, quais são os pontos de atenção. E a gente espera hoje não exaurir a matéria, mas poder pelo menos dar um norte a vocês sobre as implementações que serão necessárias ainda esse ano para que todos possam se preparar para esse período de transição que já começa no ano que vem. Agradeço a Vulcan, né? Agradecemos muito pelo convite, é uma honra. Convidamos a todos também que quiserem conhecer um pouquinho nosso escritório, que tem sede em São Paulo, capital, fundado em 1962, que conheça um pouquinho da nossa prática, um pouquinho dos nossos valores, né? Nós somos o escritório, o terceiro escritório mais antigo de direito corporativo full service de São Paulo. Vamos fazer aí 63 anos desde a fundação. E convido a todos que conheçam um pouquinho da nossa história e das nossas atividades práticas visitando o nosso site. É www.araújopolicastro.com.br. Bom, vamos lá? Vem com a gente. Como falei, hoje nós vamos falar o que muda para a sua empresa e quais são os impactos dessa mudança e a melhor forma das empresas começarem a se preparar para essas transformações aí no universo tributário, né, nos seus modelos de negócio. Vamos lá. O que a gente vai abordar hoje? Né? Como e por que a reforma tributária foi aprovada, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre o contexto da emenda constitucional 132, quais são as principais mudanças para as empresas e para os setores econômicos, o que dizem os projetos de regulamentação, né, que são as leis complementares já aprovadas e os PLPs para aprovação de novas leis complementares, e como as empresas devem se planejar a partir de agora. Vamos lá? A gente tem basicamente a renda da população, ela é basicamente tributada sobre três pilares diferentes, três momentos diferentes, né? Quando ela é oferida, para isso a gente tem os tributos sobre a renda, sobre ganhos de capital, rendimentos auferidos com investimentos financeiros. A gente tem sobre a renda consumida, que é na aquisição de bens e serviços pela população em geral. E a gente tem a tributação sobre a renda poupada, né? Quando você paga sobre o seu patrimônio, quando você paga seu IPVA, seu IPTU. E o que a reforma tributária do consumo ela foca? Ela foca na renda consumida, na tributação da renda consumida. Né? Então, quando você consome essas utilidades, sejam serviços, sejam mercadorias. Em que fase que estamos da reforma, né? A gente tem um sistema tributário brasileiro que ele é formado por um arcabouço de normas, né, e regras que estão divididas ali na Constituição Federal, nas leis complementares, nas leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias, resoluções do Senado e decretos legislativos, e outras normas complementares, que são as portarias, pareceres normativos, instruções normativas editadas pelas administrações tributárias, etc. Então, as normas principais são a Constituição, que é hierarquicamente superior às demais, lei complementar, que estabelece, né, a Constituição, ela outorga as competências tributárias para os entes tributantes, ela define as limitações ao poder de tributar e ela enumera quais são as espécies tributárias e prevê as partições de competência. Tá? As leis complementares estabelecem as regras gerais de incidência e administração desses tributos, e as leis ordinárias os instituem dentro do âmbito dos entes tributantes. Né? O que aconteceu com a reforma tributária do consumo? Em 2023, em dezembro, foi aprovada a emenda constitucional 132, que ela criou toda a base desse novo sistema de tributos sobre o consumo. Né? Então, o primeiro pilar, que é o pilar máximo em termos de hierarquia das normas tributárias, ele foi alterado. Então, o segundo passo foi a regulamentação de como seriam as regras gerais de incidência dos novos tributos. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Hoje, o que nós temos? Em janeiro desse ano, 2025, foi aprovada a Lei Complementar 214 de 2025. Ela foi projeto, né, discussão no Congresso Nacional dentro do PLP 68.
e ela instituiu os novos tributos, que são a CBS, a IBS e o IS, que nós vamos explicar um pouquinho o que eles são. E ela cria, essas leis complementares também, projetos de lei, criam um comitê gestor do IBS. Nós vamos explicar um pouquinho também o que é o comitê gestor e quais são suas competências e suas atribuições, né? Hoje a gente ainda tem um projeto de lei em andamento, que é o PLP 108, que ele define algumas regras de transição entre o antigo sistema tributário e o novo sistema tributário do consumo, e ele vai regulamentar o processo administrativo e a distribuição da arrecadação do tributo dessa nova incidência tributária, né? Por que a emenda constitucional foi aprovada, né? O Brasil ele sempre foi marcado por uma complexidade enorme, né? Que foi que motivou essa reforma. A gente está há mais de 30 anos discutindo possibilidades de reforma, diversos projetos de lei já tramitaram no Congresso Nacional, infelizmente sem sucesso, até o presente momento, né? Então, a gente tinha aqui um sistema altamente fragmentado, né, mais de 76 normas federais regulando a tributação do consumo no Brasil, 27 legislações estaduais ou distritais do ICMS, mais centenas de normas complementares, mais de 5.500 leis municipais de ISS, que é o tributo sobre os serviços, né, e múltiplas regras locais. Uma dificuldade enorme para o contribuinte ficar em conformidade com toda essa legislação, especialmente se tinha uma abrangência de atuação territorial extensa, né? E toda essa complexidade, o que ela sempre gerou? Custo elevado, dificuldade de conformidade, como eu disse, e muita insegurança jurídica. Muitas vezes porque existia disparidade entre a interpretação de uma norma por um ente federativo, um município, por exemplo, e outro. Então, isso tudo representava uma trava para o desenvolvimento econômico do Brasil e da circulação de bens e serviços no país, né? Então, além disso, até esse momento de reforma, o nosso modelo ele era muito diferente do padrão mundial, né? Hoje a gente tem mais de 174 países que adotam o modelo do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e a gente sempre dizia aqui, inclusive para os investidores estrangeiros, que o Brasil a gente tinha um IVA-like tax, porque o nosso ICMS ele nunca foi propriamente um IVA, né? Ele tinha suas particularidades e que muitas vezes era muito difícil, inclusive para o investidor externo entender e mesmo para o investidor doméstico compreender toda a particularidade que envolvia esse arcabouço de regulamentação do ICMS no Brasil. Então, os objetivos da reforma, né, o que ela se propunha? Abolir aí sem fim de centenas de milhares de normas tributárias, né, aumentar a capacidade do Brasil de incrementar seu PIB aí nos próximos 10 anos, redução significativa do número de horas que as empresas gastam com o pagamento de impostos. A gente sabe que os departamentos contábeis e fiscais, né, financeiros também, dos nossos clientes multinacionais, as sedes no Brasil, elas possuem um número de funcionários, colaboradores, muito superior à quantidade de funcionários que muitas vezes controlam toda a operação da Europa, toda a operação dos Estados Unidos, dos nossos clientes, Ásia, exatamente por conta dessa dificuldade de conformidade e acompanhamento da legislação fiscal brasileira, né? Os pilares da reforma quais são? Tributação no destino, então assim, adoção de um modelo baseado, está aqui nos slides, no destino, ou seja, os impostos serão cobrados no local onde o consumo ocorre e não onde o serviço é produzido, o produto é produzido. Isso também é interessante do ponto de vista do poder do eleitor, porque se a tributação ocorre no local onde você é o eleitorado, você consegue exigir transparência, você consegue pressionar por meio do processo eleitoral melhores alíquotas aplicadas ao consumo na sua localidade, enfim, isso também traz aí um empoderamento, digamos assim, do eleitorado, né, do administrado como eleitor.
propiciar um ambiente de neutralidade da carga tributária. O que significa neutralidade? Não é exatamente não cumulatividade dos tributos, mas a neutralidade da carga tributária significa que a tributação do consumo ela não pode induzir o comportamento do empresariado, no sentido de que quando um investidor, um empresário, ele toma suas escolhas negociais, o tributo não deveria ser um fator de alteração de uma decisão importante, né? Ele deveria tomar as suas medidas local de investimento, local de novos focos de atuação, tendo por base ter o mercado consumidor, tendo por base outros planos e políticas e objetivos da empresa e não a tributação em si. A tributação deve sempre ser neutra do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Simplificar a cobrança e arrecadação dos tributos, como disse, inclusive em horas, né, horas gastas, com preenchimento de obrigações acessórias diversas, acompanhamento da legislação, acompanhamento de regimes específicos, incentivar o crescimento econômico por conta dessa desburocratização, dar maior transparência à incidência tributária, né, como eu disse, inclusive primeiro a tributação do destino, que torna possível para o administrado saber quanto que está sendo tributado, porque, como a gente vai ver mais para frente, a tributação sobre o consumo vai ser uma somatória da tributação da União, mais os tributos incidentes ali na sua localidade, o IBS, a extinção de regimes tributários especiais que fomentam a evasão fiscal. A gente sabe que só de PIS e COFINS a gente tem aí uns 70 regimes especiais diferentes, então o que deveria ser especial ou exceção acaba virando regra no Brasil, né? Era o que a gente vinha acompanhando aí das últimas décadas, e a ideia é que eles, de fato, isso aconteça em casos excepcionalíssimos a partir de agora, né? E a gente tem uma uniformidade aí de regimes e tributação. Acabar com a guerra fiscal. A proposta da reforma tributária, ela sempre teve esse objetivo, exatamente porque se você tem regimes diferentes, interpretações diferentes, né, a gente sempre teve aqui no Brasil a guerra fiscal entre os estados, entre portos, cada um oferecendo benefícios diferentes, tendo uma autonomia muito grande para oferecer esses benefícios para o contribuinte, induzindo o comportamento do contribuinte, ou seja, não efetivando a neutralidade tributária e, em caso de divergências, o que a gente via na prática? O contribuinte sempre pagava o pato, né, como a gente fala aqui no Brasil. Né, se você tinha aí uma glosa de créditos, por exemplo, numa transferência interestadual, em que você tinha o crédito garantido pela origem, mais glosado no destino, quem que acabava arcando com os custos de uma autuação e da administração desse contencioso gerado por uma potencial aí, autuação era o contribuinte, né? Então, acabar com a guerra fiscal também era um objetivo da reforma. E reduzir esses custos burocráticos, quantidade de mão de obra empregada, sistemas diversos para escrituração, faturamento, enfim, nas empresas, né? Qual que é o regime introduzido pela Emenda Constitucional 132, né? Então, assim, a emenda foi aprovada em dezembro de 2023 e o que ela fez? Ela substituiu 6 tributos, que é o PIS, a COFINS, que são contribuições de competência da União, IOF Seguros, também de competência da União, IPI, idem, ICMS e ISS, né? ICMS de competência estadual e ISS de competência municipal, por um sistema simplificado, né? A ideia inicial da reforma era que a gente tivesse um IVA único, cobrindo todos esses tributos, mas isso não foi possível, né? No nosso ambiente democrático, de discussões, os estados e os municípios fizeram questão de ter alguma autonomia sobre a gestão ali dos seus tributos, né? E face à extinção do ISS de competência municipal e do ICMS de competência estadual, o primeiro incidente sobre serviços, o segundo incidente sobre produtos, mercadorias, o que nós conseguimos aprovar no nosso Congresso Nacional foi um IVA de base dual, o que seja, mas alinhado ainda ao padrão internacional de IVAs, né? Então, no nosso modelo, nós vamos ter agora a CBS, que vai substituir PIS, COFINS, IPI, IOF Seguros, né? A CBS, então, de competência federal, substituindo esses tributos, e a gente vai ter
o IBS, que é subnacional, substituindo o ICMS e o ISS. Existe ainda o imposto seletivo, tá? Ele é um imposto incidente sobre determinadas situações que a gente vai discutir aqui também mais adiante, fatos geradores, e o objetivo dele é desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, ele gera uma tributação adicional para esse tipo de consumo. Vou falar um pouco da linha do tempo da transição da reforma. A Fernanda falou antes das alterações constitucionais, de toda a estrutura, de tudo o que o governo fez. E agora entra justamente a parte em que os contribuintes têm que buscar se ajustar à reforma. Esse ano 2024, 2025, nós temos aqui a aprovação das leis complementares, o estabelecimento das alíquotas, como que serão calculados os impostos, etc. Né? A partir de 2026, nós já teremos a aplicação das alíquotas de teste. Então, todas as empresas, a partir do ano que vem, terão uma cobrança de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. E isso tem que estar destacado na nota fiscal, ou pelo menos o governo, através das notas técnicas que tem disponibilizado, ele tem determinado que isso vai ser demonstrado para os contribuintes como será estabelecido na nota fiscal, né? Ou seja, quais os campos, o que deve ser informado. E esse valor de recolhimento, ele será compensado com o PIS e COFINS, com o próprio ICMS e o ISS, né? De modo que, nesse primeiro ano, as empresas não terão justamente a cobrança efetiva. É apenas um teste que o governo possa entender o que precisa ser melhorado do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista dos ERPs que cada contribuinte, pessoa jurídica, possui, de modo que em 2027 ocorre a extinção do PIS e da COFINS e do IOF Seguros e a redução a zero das alíquotas do IPI sobre todos os produtos, exceto aqueles que são industrializados na Zona Franca de Manaus. Né? E também se inicia a cobrança do imposto seletivo, que deve ser determinado nesse ano de 2025, a alíquota sobre quais as operações efetivamente em que ele vai incidir. Usualmente o governo costuma colocar os NCMs dos produtos que terão a incidência do imposto seletivo, né? Deve ser fumo, bebida alcoólica e outros produtos que causam impacto no meio ambiente. A partir de 2029 até 2032, ocorrerá um aumento gradual do IBS e um decréscimo do ICMS e do ISS. Então, nós teremos um aumento do IBS em 2029 de 10% até que chegue em 2033, em momento em que o ICMS e o ISS serão extintos. E aí a gente passa a ter a vigência integral do novo modelo da reforma tributária. O que nós sabemos é o seguinte, é um tempo muito longo de transição, ele compreende muitas alterações que as empresas, os contribuintes, pessoas jurídicas têm que se adaptar, e isso vai requerer investimento por parte dos contribuintes também. E um dos pontos importantes, né, então, que a gente tem que falar, dentro desse período de transição, as empresas elas terão que cumprir com alguns requisitos. Primeiro é o seguinte, se a empresa possui algum crédito tributário, principalmente de IPI, de PIS e COFINS, isso significa que é o momento da empresa pensar em monetizar esse crédito, de forma que isso não se torne um precatório no futuro, né? Então, caso a empresa ela não se utilize desse crédito dentro do prazo previsto na reforma tributária, na Emenda Constitucional 132, e nas legislações que vieram regulamentar essa norma, a empresa vai acabar perdendo esse crédito, né? E
vai necessitar ingressar com uma medida judicial para solicitar o ressarcimento ou a restituição. Então, nesse período de transição, que se encerra em dezembro de 2032, a nossa recomendação é que as empresas trabalhem muito no fluxo de caixa, entendam exatamente qual o impacto da reforma na operação. Então, em termos de regulamentação da reforma, o que é importante a gente falar é o seguinte, né? Nós tínhamos diversas leis para todos os tributos que estão sendo substituídos, né? O que nós teremos hoje, a partir de 2025, para todo o período de transição, é justamente uma única legislação, né, que hoje é a Lei Complementar 214/2025, trata de todas as definições, quais são os fatos geradores, em que momento isso vai ocorrer, qual que é o local da operação e qual a base de cálculo dos tributos, tanto da contribuição bens e serviços, quanto para o imposto sobre bens e serviços. Em relação às alíquotas, o que existia anteriormente vai continuar existindo, é que cada estado, cada município tem a possibilidade de implementar a sua própria alíquota, obviamente dentro da alíquota de referência estabelecida pelo Senado Federal. O que deve ocorrer anualmente, a partir de 2026, é que cada estado e cada município e a federação e a União, eles realizarão o cálculo previsto na Emenda Constitucional 132 e na própria Lei Complementar 214, de modo a calcular qual a alíquota de referência, ou seja, a alíquota máxima. Então, hoje, o que nós temos é uma média de alíquotas que está sendo calculada pela Receita Federal através dos estudos utilizados para o cálculo da arrecadação e, através desses estudos, nós chegamos numa alíquota média de CBS entre 8,8% e 9,3%. O IBS, que se aplica aos estados e municípios, ele deve ficar compreendido entre 17,7% e 18,7%. Isso significa que nós podemos ter uma alíquota máxima de até 28%. Veja, a alíquota média que o governo estabelecerá, ela também se aplica para as entradas, para as vendas. Então, isso significa dizer, pela legislação atual, que todo o custo de fabricação, o custo de prestação de serviço, ele poderá ser utilizado como crédito e abatido do valor do débito na hora da venda, né? Então, esse é um ponto importante, porque hoje uma empresa do lucro presumido, por exemplo, ela não faz uso do PIS e COFINS não cumulativo. Mas a partir de 2027, em que nós já teremos a implementação da contribuição de bens e serviços, sobre bens e serviços, todos os contribuintes serão obrigados a se utilizar da não cumulatividade. Então, de novo, cada empresa tem que olhar para a sua apuração e cada empresa tem que olhar para a sua apuração e estabelecer quais são os custos que dão direito a crédito, né? Então, por exemplo, o custo de mão de obra não dá direito a crédito hoje e não dará direito a crédito no futuro. Mas, por exemplo, custo de matéria-prima dará direito a crédito, custo de serviços contratados de pessoa jurídica relacionados à fabricação ou à prestação de serviço também dá direito a crédito e assim por diante, né? Então, é muito importante que cada empresa tenha a sua apuração atual convertida para a apuração da reforma tributária. Então, como que deve funcionar a não cumulatividade? Eu já falei isso aqui agora há pouco, né? Você vai ter a possibilidade de se apropriar de créditos que anteriormente, caso a empresa não estivesse no lucro real, não poderia
tomar esses créditos. Ou, por exemplo, empresas de telecomunicações ou empresas da construção civil que são obrigadas ao regime cumulativo, né? Então, vão poder se utilizar da não cumulatividade a partir da reforma, né? Então, será uma compensação automática, né? E para isso é importante que o seu sistema esteja sempre atualizado, acompanhando todos os requisitos da legislação e de modo que o ERP, ele já, a partir do momento que você captura a nota de um fornecedor, você também já faça esse movimento de crédito na sua apuração. Se houver sobra de crédito no final do mês, e isso é comum para empresas que trabalham com exportação, né, exportação de produto, exportação de serviço, nós temos a previsão de que o governo irá avaliar esse ressarcimento desse crédito acumulado em até 60 dias. Mas isso depende de algumas regras, né? Primeiro, o governo ele vai analisar a média do teu crédito acumulado nos 24 meses anteriores ao período de apuração. Ou seja, isso deve representar 150% da média do teu crédito acumulado, né? Então, por exemplo, se você tem uma média de R$ 100 de crédito acumulado, o governo ele pede que, para que o seu crédito seja avaliado, você precisa ter 150 de crédito, né? Ou seja, se for apenas 100% da média de crédito, ele não entra nessa regra. E se for compra de ativo imobilizado, você tem um programa de fast track que vai permitir que o contribuinte tenha uma análise mais acelerada. Caso a empresa não se enquadre nessas regras, existe período de 270 dias para a análise. Mas nós sabemos que hoje é muito difícil que cada empresa tenha um pedido de ressarcimento creditado na sua conta corrente. Então, o governo ele ainda tem o descrédito do contribuinte quando ele informa que isso ocorrerá em 60 dias. Mas vamos aguardar, né? Lembrando aqui, em relação à não cumulatividade, é importante que a gente mencione que hoje nós temos algumas diferenças para o crédito de ICMS e para o crédito de PIS e COFINS. E muitas vezes os contribuintes ficam em dúvida. Eu posso tomar o crédito integralmente desse produto, ou aquele produto é um material intermediário, não entra na minha tomada de crédito, isso é uso e consumo, né? Então, as regras que são estabelecidas pela legislação da reforma tributária, elas dizem respeito a que o contribuinte tenha uma regra uniforme, tanto para o CBS quanto para o IBS, não é? Isso representa a facilidade da empresa unificar as apurações. Algo que o governo sempre esclarece é o seguinte: quando você compra um ativo imobilizado, normalmente você só consegue tomar o crédito depois que esse ativo imobilizado entra em funcionamento, entra em operação para fabricar o seu produto final. Pela nova regra, você não tem que esperar que o ativo imobilizado esteja em pleno funcionamento para a tomada de crédito. Isso já pode acontecer de maneira imediata. Lembrando a vocês o seguinte: quando eu digo ativo imobilizado, estou me referindo a bens de capital. Então, significa máquinas que são utilizadas para a produção de produtos finais, né? Então, por exemplo, isso não se aplica a veículos adquiridos pela empresa, isso não se aplica a computadores adquiridos pela empresa. Então, está sempre vinculado à produção que é destinada à fabricação de produtos metalúrgicos, siderúrgicos e etc. Ponto importante aqui, que é algo que existe em vários países e está sendo implementado na reforma tributária, é o que a gente chama de split payment, ou
pagamento dividido. Na prática, vai significar o seguinte: se você vendeu um produto para uma pessoa, né, então você, empresa PJ, vendeu um produto para outra empresa ou para uma pessoa física. No momento do pagamento do boleto, né, do recebimento pelo seu cliente vai pagar aquele boleto de maneira integral. Então, você vendeu um produto a 100, né, vamos imaginar que a alíquota da CBS e do IBS seja 30, para arredondar e ficar mais fácil a conta. Então, o cliente pagou 100, só que o banco ele já separou 30 para o governo e você vai receber somente os 70. Esse é o split payment, ou seja, é um pagamento integrado e ligado automaticamente aos meios eletrônicos que são administrados pelo Banco Central. Então, é o Pix, é o cartão de crédito, é o boleto, né? E isso demonstra que o que o governo pretende é que o contribuinte ele deixe de se utilizar do expediente de pagar os impostos de maneira atrasada com a retenção automática. Isso significa dizer o seguinte: se uma empresa já tem a retenção realizada no momento do recebimento, a outra empresa ela também terá o direito ao crédito daquilo que ela comprou, correto? Não. Não pelo seguinte: pode ser que determinada empresa ela possua um valor de débito maior do que o crédito e ela tenha que fazer um complemento do valor dos impostos a recolher. E esse complemento, que será apontado na apuração da empresa, caso a empresa não recolha esses impostos, o cliente da empresa não poderá tomar o crédito. Ou seja, então nós temos aqui uma mudança de regime, né? Então, os pagamentos das vendas eles são realizados pelo período de competência, né? E o crédito dos impostos ele é realizado pelo regime de caixa, ou seja, somente quando o teu fornecedor ou o fornecedor do seu fornecedor pagou o imposto é que você vai ter direito a se utilizar desse crédito, né? Então, isso é algo que o governo ainda está trabalhando, ele está desenvolvendo esse sistema com o SERPRO e provavelmente no ano de 26 ele também fará esse teste. A título de exemplo, né, eu tenho aqui um atacadista que vai vender um produto a R$100. Nesse exemplo aqui, nós colocamos a alíquota de 26%. Né? Então, ele vendeu R$100, mas ele sabe que ele tem 26 de impostos aqui, de tributos a pagar. O adquirente, quando ele vai fazer esse pagamento no banco, então ele digita o código de barras, né, no Internet Banking, e aí vai sair R$100 da conta dele, né? Mas desses R$100, 26 já foram para o comitê gestor, né? Esse comitê gestor, que a Fernanda vai falar daqui a pouco, né? Ele que vai administrar esses R$26, né? E se a situação do atacadista de débito estiver regular, o adquirente ele vai poder tomar um crédito de 26, né? E aí vamos imaginar o seguinte: o adquirente ele vai vender esse produto que ele comprou do atacadista para o consumidor final. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a margem de lucro dele. Aqui a gente está assumindo que seja um valor final de 150, né? Então ele comprou a 100 e está vendendo a 150. Em cima dos 150, ele vai ter um valor de imposto de 39. Esses 39, então, ele vai ser repassado para o consumidor final. Lembrando que o consumidor final ele não tem direito a crédito. Existem algumas possibilidades do cashback, mas isso
é somente aplicável para as pessoas de baixa renda que se encaixam nas regras e benefícios do Cadastro Único do governo, né? Então, quando o consumidor final for pagar no Pix, ou no boleto, ou no cartão de crédito para o varejista, que é o fornecedor, ele vai pagar lá o valor de 150 e vai ter o débito de 39, né? Isso significa dizer que no total do início ao fim da cadeia produtiva, nós tivemos um imposto recolhido de 39, né? Então, de modo que entre o atacadista e o adquirente varejista, entre A e B, nós tivemos a não cumulatividade aplicada, que somente não é aplicada para o consumidor final, ok? Luiz explicou um pouquinho como vai funcionar o split payment e como que vai ser a gestão dessa arrecadação, desse mecanismo de compensação e da liberação dos recursos financeiros para os contribuintes no âmbito ali do sistema que o governo vai liberar em breve, esperamos, talvez até ainda esse semestre, mas que vai fazer toda essa gestão aí da arrecadação do IBS, né? Quem é o comitê gestor? É um órgão, né, que ele tem as principais atribuições, como vocês estão vendo nos slides: editar as normas infralegais sobre temas afetos ao IBS, quaisquer temas afetos à arrecadação, distribuição, repartição de recursos deste tributo, uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto, exatamente para evitar, né, aquela divergência de interpretações que a gente tinha dos estados e também dos municípios a respeito do ICMS e do ISS. Agora existe um órgão que ele vai uniformizar essa interpretação, a ideia é que traga mais segurança jurídica para o contribuinte, vai arrecadar o imposto, efetuar as compensações, como o Luiz explicou naquele exemplo prático, e dirimir as receitas obtidas, né, e dirimir as questões no âmbito contencioso administrativo tributário quando implementado, né? A gente ainda tem aí toda uma regulamentação desse contencioso, como ele vai ser feito, que também está vindo via projeto de lei complementar, que ainda está em trâmite de discussões no âmbito do Congresso Nacional, que é a PLP 108. Mas a gente já tem ali alguns nortes, algumas regras gerais previstas na Lei Complementar 214, tá? Que foi aprovada agora em janeiro desse ano. A instância máxima de deliberação desse órgão, vamos lá, ela vai ser composta por 54 integrantes. Tá? A gente tem 27 membros representando ali cada estado do Distrito Federal e 27 membros representando o conjunto dos municípios e Distrito Federal. Eles têm são eleitos com chapas próprias e uma eleição específica. Existem regras previstas para a candidatura desses titulares e suplentes dessas cadeiras. Da composição do Conselho Superior, então, como eu disse, são 54 integrantes, 27 representando Estado e Distrito Federal, indicados pelos chefes dos poderes executivos desses entes federativos. Então, são os que você vê aqui em azulzinho, com as siglas dos estados aqui nos nossos slides, e os outros 27 membros representando o conjunto dos municípios e Distrito Federal. Quanto a esses 27 membros, o voto de 14 representantes tem peso igual por município, né, com base nos votos, de cada município, com peso igual para todos, e os que estão indicados em amarelinho aqui nos nossos slides, são os 13 representantes cujos votos serão ponderados pelas respectivas populações. Função do comitê, como eu disse, cobrança, fiscalização e distribuição do IBS, né, vai ser implementado, está na iminência de ser implementado, né, porque existia uma previsão de ser instalado aí até 4 meses após a aprovação da lei, que foi agora em janeiro. Né, o governo garante aí um financiamento de quase 4 bilhões de reais para a implementação do comitê gestor. A gente já sabe, é até possível acompanhar pelo Instagram hoje, que alguns membros dos estados e municípios já estão organizados, discutindo aí como vão se organizar dentro do comitê gestor. Já publicam algumas novidades aí, a gente consegue acompanhar pela internet, né? E fiscalização e cobrança. O comitê vai coordenar essas ações que vão permanecer, né, com os auditores dos estados e dos municípios. O contribuinte deve responder só ao ente federado, que será escolhido para tanto.
e é estabelecido aí um prazo de 6 meses para a cobrança administrativa, né? O orçamento, como eu disse, deverá ser aprovado aí pela maioria das assembleias legislativas e tem um percentual previsto na Lei Complementar 214 de que a receita, um percentual sobre a receita do IBS, ele vai servir ao financiamento do comitê gestor. A lei prevê uns percentuais assim, máximos escalonados a partir dos anos, começando aí com 2% para 2029 até chegando no limite, no teto de 0,5% ali até 2032. O processo administrativo, então, será eletrônico, será uno, terá 4 recursos e 3 instâncias recursais, segunda instância com participação dos contribuintes e a terceira de uniformização das decisões. A integração, ele visa garantir um julgamento único para os contribuintes, vai haver um fórum de uniformização e integralização das ações da CBS com o IBS, porque eles são tributos que não são idênticos, mas eles são gêmeos, como se fossem não gêmeos univitelinos, né? Eles devem se reger e ser regulamentados ali por normas uniformes, né? Como a gente colocou aqui na apresentação. Então, deliberações dos estados e Distrito Federal, a aprovação depende da concordância da maioria absoluta, nos municípios também a maioria absoluta, e como disse, haverá distribuição de receita da arrecadação do IBS para os municípios, para os estados de consumo do bem, porque agora a gente tem uma tributação no destino e não mais na origem e destino. Temos uma fase aí de transição que será garantida ali uma receita média observada no período de 19 a 26, para que esses entes federativos não tenham uma perda significativa de arrecadação e consigam fazer face às suas despesas, seus programas aí governamentais. Fiscalização, né? A gente tem aí o PLP 108 que ainda está em trâmite, discussões acaloradas aí no Congresso Nacional, mas o que a gente tem mais ou menos a princípio é que se 2 ou mais entes fiscalizarem ali o mesmo fato gerator no mesmo período relacionado ao mesmo sujeito passivo, que é o contribuinte, o procedimento deve ser conjunto integrado, né? O consumidor, o comitê gestor, ele vai ratear os custos de arrecadação e as multas punitivas também. Ele vai definir ali quem vai ser o titular ou cotitular da fiscalização, até para fins dessa distribuição desses custos, né? Os outros entes podem compartilhar essas atribuições e trocas de informações da fiscalização. E é o que a gente tem previsto hoje, mas a gente ainda tem muito que pode ser modificado aí durante esse processo legislativo de aprovação do PLP 108. Pulei 2. Né? Outras mudanças importantes que estão previstas nesse projeto que ainda não foi aprovado, né? Ele propõe uniformizar as alíquotas entre os estados, ampliar a base de incidência do ITCMD para bens no exterior, né? A gente sabe que, historicamente, a nossa Constituição previa que, para que se tributasse as heranças ou doações oriundas do exterior, era necessário a edição de lei complementar, regulando as normas gerais para que os estados fizessem essa instituição. E a emenda constitucional, agora 132, ela autoriza que, enquanto não sobrevier essa lei complementar, os estados poderiam cobrar. O que o projeto de lei complementar aí, a PLP 108, ele vem trazer é uma ampliação com regras bem definidas ali para a tributação desses fatos geradores, tá? Que envolvam ali elementos de conexão com o exterior. A emenda constitucional também determinou que o TCMD fosse progressivo, né? Então, alíquota crescente conforme o valor do bem. Os estados, vários estados já adotam essa progressividade, outros estão ajustando suas leis de regência, né, de instituição do ITCMD, para que ela preveja essa progressividade, né? Alguns estados têm aí alíquotas progressivas e concomitantemente aplicadas de acordo com faixas, e para que as leis estaduais sejam constitucionais, hoje todas precisam se adequar, né? Porque o TCMD ele precisa hoje ser progressivo. O Senado tem discutido esse aumento do teto de 8 para 16, os estados propõem até 21. Enfim, outras mudanças importantes aí, como o fato da contribuição para a iluminação pública também poder financiar serviços de monitoramento e segurança pública. Enfim, vamos acompanhar aí o trâmite do PLP 108.
até para a gente monitorar o que vai vir aí de modificação no que se refere ao processo administrativo vinculado aí ao questionamento da incidência do IBS e da CBS. Contencioso vai certamente ter várias transformações aí nos próximos meses, né? Contencioso administrativo tributário. Então, basicamente, como que a reforma tributária vai impactar a sua empresa, seus negócios, né? Esse é o principal foco aqui desse treinamento. Redução da burocracia e dos custos administrativos, menos obrigações acessórias para você cumprir, menos ciência e compreensão de regras específicas, como o Luiz colocou. Você não vai ter que ter aquele discernimento do que pode ser utilizado como crédito para PIS e COFINS, se isso se espelha no ICMS, enfim. A ideia é que a gente tenha ali uma base ampla de creditamento, simplificada, menos obrigações unificadas, algumas obrigações, inclusive, pré-preenchidas, né, como a gente já conhece aí um pouco do imposto de renda da pessoa física, mas a ideia é que o contribuinte tenha mais que validar informações do que, de fato, imputar informações no sistema, né? Uma carga tributária mais uniforme, então regras claras, padronizadas para tributar bens e serviços, que são utilidades. A gente tinha, né, historicamente, uma tributação muito favorecida para os serviços, a gente tinha ali alíquotas de 2% a 5%, enquanto a gente tinha alíquotas muito mais elevadas, superiores a 20%, para consumo de mercadorias, né? Então, o que a gente vê nesse IVA dual é uma aproximação entre a tributação dessas utilidades, você consumir serviços ou você consumir bens. Menos tributos sobre tributos, é o famoso efeito cascata. Então, na sistemática de PIS, COFINS, ICMS, IPI, enfim, se você tinha ali, nesses tributos indiretos, determinadas isenções, por exemplo, no meio da cadeia de produção, até a chegada ao consumidor final, o que existia de tributos recolhidos nas etapas anteriores, ele tinha que ser absolutamente desconsiderado, né? Você não podia tomar créditos deles nas etapas futuras da cadeia produtiva. Então isso acabava virando custo da mercadoria e você não conseguia garantir uma não cumulatividade ali da tributação. Não existia transparência, você de fato não conseguia apurar ali no final da cadeia produtiva, né, no consumo efetivo, o que tinha sido recolhido de tributos sobre toda aquela cadeia de produção. Enfim, hoje esse efeito cascata, a ideia é que seja completamente eliminado ou, no mínimo, mitigado pelo novo sistema de tributação. Então, eles deixam de ser aplicados repetidamente sobre o mesmo produto e um sobre o outro, né? Torna os bens e serviços mais baratos e competitivos. Isso aí a gente também vai ter que esperar para ver como é que vai ser na prática. Então, também afeta o quê? A questão dos incentivos regionais e setoriais, né? A gente sabe aí que a reforma limita ou extingue incentivos fiscais que são usados hoje por diversos estados para atrair as empresas e que muitas empresas já estão adaptadas à utilização desses benefícios fiscais e que vão ser severamente impactadas. Esses incentivos novos, eles poderão vir com novos requisitos para concessão, então critérios sustentáveis, como redução de emissões de carbono, que é uma ideia que vem aí nessa reforma do consumo, né? E essas indústrias vão ter que investir, né, tanto nessas práticas mais sustentáveis para conseguir ainda se valer dos benefícios, né, acessá-los dentro do novo arcabouço legal, e também se organizarem para conseguir entender o real impacto nas suas operações ali rotineiras, até para que consigam ali reformular seus modelos de negócio se necessário. A gente tem também o impacto pelos novos critérios fiscais propriamente ditos, ou seja, isso existe um maior controle e rastreamento das operações, né? Como eu falei também, as questões de sustentabilidade, investimentos com sustentabilidade, os custos que vão ser gerados nessa primeira etapa, né, por toda essa avaliação desses potenciais impactos, ele é um custo necessário. As empresas que de fato não se organizarem a tempo podem ser pegas de surpresa ou negativamente pegas de surpresa caso não consigam renegociar seus contratos, ajustar a situação jurídico-tributária de seus fornecedores, enfim, para que possam transferir créditos, né, nas suas aquisições de insumo. Então, é importante, né, que haja toda essa análise global da sua cadeia logística, de compras, etc.
então isso vai gerar um custo adicional nesse prazo inicial aí de migração e transição dos regimes, né? O que a gente tem aí de to-do pendências do fisco, né? Reorganizar toda a administração desses servidores que estão locados nas secretarias de fazenda dos estados e dos municípios, que vão trabalhar aí de uma forma integrada, né? Agora na gestão e na fiscalização do IBS, em substituição ao ISS e ao ICMS. Implementação de novas tecnologias para integração de dados, como eu falei, a gente vai ter, né, o governo sempre anuncia que vai ter ali um sistema pré-preenchido de validação de informações, os contribuintes vão ter que ter controles apartados para poder verificar essas informações, e lembre-se, a gente está falando de um modelo no Brasil em que é muito típico daqui, compras e vendas com parcelamentos, com carências, né, e sendo que a gente tem ali as competências de pagamento dos tributos e você precisa fazer esse controle à medida que esse tributo é pago dentro do sistema do split payment que o Luiz explicou. Então, toda essa tecnologia ela vai ser testada, vai ser disponibilizada, vai ser ajustada ao longo desse período de transição. Mas a ideia é que ela venha reduzir as obrigações acessórias, né? E a ideia é que se simplifique também o contencioso administrativo com os projetos de lei que estão em curso aí e discussões no Congresso Nacional. Importante, como o Luiz comentou, a utilização de saldos credores de PIS e COFINS. PIS e COFINS ela vai incidir até 2026, gente. 2027 tem extinção do PIS e da COFINS. Se você tem créditos a levantar, a hora é agora. Então, adiante-se, organize-se, chame as empresas, os consultores de revisão fiscal, seus advogados tributaristas, levante esses créditos para utilizá-los na sua operação, né, nas suas operações rotineiras, no máximo até 2026. Caso contrário, como o Luiz bem colocou, talvez seja importante você se valer aí de medidas judiciais, né, para garantir ali o prazo prescricional de utilização desses créditos e depois recebimento mediante precatório, porque a gente não sabe como vão ser as regras no futuro, se vai haver qualquer tipo de compensação com os novos tributos, né, com a CBS em especial. Créditos, limites e procedimentos relativos à compensação de benefícios fiscais e financeiros fiscais do ICMS. Importante demais que as empresas mapeiem seus créditos, verifiquem os impactos, para verificar também a utilização desses créditos nesse período de transição. Então, não deixem para a última hora. Bom, pontos de alerta agora bem en passant, porque essa análise precisa ser realizada aí casuisticamente para cada empresa, cada atividade, mas só para a gente ter uma ideia de alguns pontos que são sensíveis e precisam ser melhor averiguados aí ainda esse ano, tá? Fornecimentos não onerosos, né, entre partes relacionadas, né, precisa ficar muito claro ali para o que é rateio de custos, a reforma não trouxe uma especificação do que seriam esses custos compartilhados. A gente sabe que existem custos compartilhados e esses contratos especificamente de cost sharing, eles não prevêem preço, né, preço para incidência dos novos tributos sobre consumo. Então, a gente precisa reavaliar todos esses contratos de compartilhamento de custos entre as empresas e partes relacionadas. Transição aí do período de 2026, né? A gente sabe que tem um período desse ano, de 2026, em que existe uma compensação dos recolhimentos dos novos tributos com os antigos. Então, mas as notas técnicas, como o Luiz bem colocou, elas prevêem aí que você vai precisar destacar claramente IBS e CBS na nota fiscal, né? Então, apesar de neutro, porque vai haver essa compensação, então, embora tenha destaque, você não vai ter o efeito recolhimento, mas pode gerar confusão, inflacionar os preços, né? Se você tem um destaque, talvez avaliar, talvez uma possível solução seria aplicar aí um desconto incondicional, mas isso também precisa ser melhor averiguado, as notas técnicas estão sendo aprimoradas e republicadas, isso precisa ser analisado na prática pelo teu advogado tributarista, né? As alíquotas. Hoje a gente tem uma dificuldade grande de entender como é que vai ser na prática essa adoção dessas alíquotas aí no destino. As empresas vão ter que se organizar e se programar avaliando muito os locais onde atua, né, o destino do consumo, porque não existe uma previsão desse desvio da alíquota padrão, da alíquota de referência. Qual que é esse limite máximo de desvio? A gente não tem essa previsão na lei complementar.
A própria fusão das bases, existe toda uma reorganização, existem atividades que não eram tributadas e passarão a ser, existem atividades, né, que o contrário. Então, a gente tem que avaliar cada operação, cada atividade para identificar o que vai acontecer com o cenário global de tributação da tua atividade diante da fusão das bases do ICMS e do ISS. Créditos de insumos e despesas, né? Por exemplo, planos de saúde. A gente tem que ter uma especial atenção a alguns tipos de despesas, por exemplo, pois os planos concedidos aos colaboradores, empregados e seus dependentes, né, em virtude de acordo convenção coletiva, eles geram crédito de IBS-CBS, o que não se pode dizer ali do fornecimento desses mesmos benefícios para os diretores. Será que a gente vai ter que segregar as notas fiscais, a contratação desses planos? É algo a se rever, né? A gente precisa ser revisto esse tipo de despesa, entre outras, que de fato só uma análise casuística da situação de cada contribuinte vai poder descortinar. Receitas de locação, né? A gente tem que avaliar os impactos aí diante da nova legislação e dos impactos da reforma sobre essas receitas. Também regras relativas a regime de caixa e regime de competência, né? Definir aí claramente o regime adotado visto aos impactos das apurações fiscais, porque agora a gente tem um recolhimento via competência para o IBS e para a CBS. Né? Créditos tributários decorrentes aí de decisão judicial, como a gente colocou anteriormente, PIS e COFINS. Né? Muita atenção, gente. A gente vai ter tributação do PIS e COFINS até 2026. Não conseguiu utilizar, não tem previsão que as suas saídas vão gerar débitos de PIS e COFINS passíveis de consumo desses créditos, talvez valha a pena pedir o precatório, né? A União paga os precatórios dentro do prazo constitucional, então talvez seja uma alternativa viável. Subvenção para investimentos, avaliar cuidadosamente o tratamento fiscal dado aos créditos presumidos de ICMS. Como disse, é importante revisar toda essa cadeia de aproveitamento dos créditos que as empresas já fazem jus, né? Créditos antigos, novas regras poderão ser criadas. Então, existe risco de autuação, interpretação do contribuinte se for diferente da receita no aproveitamento desses créditos. Isso pode gerar insegurança jurídica. Então, por favor, verifiquem os critérios com um consultor que identifique conservadoramente a forma mais adequada e segura do aproveitamento desses créditos, né? As defesas administrativas serão limitadas. Hoje o que a gente tem é uma previsão aí de recurso hierárquico, sem acesso à instância colegiada no âmbito aí dos conflitos na gestão e na incidência, na arrecadação do IBS e da CBS. Né? A gente ainda precisa ver como é que vai ser aprovado o PLP 108, mas é um ponto de atenção. Então, quanto menos o contribuinte ficar sujeito a autuações, melhor. Né? Representação fiscais para fins penais. Autuações fiscais, elas podem gerar representações para fins penais, trazendo um risco adicional de criminalização das práticas tributárias das empresas. Todo cuidado é pouco. Vocês precisam ser mapeados os pontos críticos, exatamente para identificar que fluxos, que processos precisam ser melhor avaliados e incrementados, tá? Os controles incrementados. Né? Entidades sem fins lucrativos e imunidade tributária. Né? Algumas entidades, inclusive filantrópicas, como a gente colocou aqui nos slides, não serão imunes para IBS e para CBS. Então, as atividades precisam ser revistas por um advogado tributarista para ver se, de fato, as imunidades vão ser mantidas para essas atividades. Né? Terceiro setor, especificamente. Regime especial de fiscalização, as práticas reiteradas de infração. Deixar de cumprir obrigações acessórias ou deixar de pagar tributos 2 vezes seguidas já gera uma reiteração da prática. Né? Isso pode levar a um regime especial de fiscalização, que os contribuintes de fato não almejam. Né? As multas podem chegar a 150% em perda de prerrogativas processuais, aí, conforme previstas na nova legislação. Né? Então, como eu disse, essas áreas precisam ser mapeadas adequadamente para que se mitigue os riscos, né? E evite-se a inclusão do contribuinte nesses regimes especiais de tributação. Lembrando que a inclusão no regime especial de tributação basta a reiteração na prática e autuação. Você não precisa ter uma decisão transitada em julgado na esfera administrativa
para que você seja considerado ali um contribuinte no exercício de prática reiterada de infração. Perdão de dívida entre partes relacionadas continua sendo tratado como doação para fins de TCMD, né? Empresas devem rever seus contratos, avaliar os impactos fiscais do perdão de dívidas, de usufruto. Usufruto, né? Nunca houve ali uma transmissão de fato da propriedade, né, para incidência do ITCMD, mas enfim, são pontos de atenção. Reembolso de despesas, né? A nova legislação ela prevê algumas hipóteses em que você só pode reembolsar despesas se a nota fiscal foi emitida diretamente para o seu cliente. Muito cuidado, né? Essas práticas de, eu vou emitir a nota fiscal aqui, depois eu peço reembolso para o cliente, isso precisa ser revisto, essas políticas internas precisam ser revistas, né? A gente precisa revisar todos esses contratos para gerar conformidade fiscal. Multas por erros de sistema ou apuração, né? Gente, a nova legislação prevê penalidades por conta de erros no cálculo do IBS da CBS, né? Então, essas cláusulas contratuais com fornecedores, sistemas, operadores de sistemas, elas também precisam ser revistas para que se mitigue riscos de que o contribuinte tenha que arcar exclusivamente com essas penalidades, tá? Crédito de IBS e UBS subjuros. Os modelos de financiamento das empresas também vão ser impactados. As empresas só poderão aproveitar crédito sobre juros pagos em debêntures, notas de crédito se o credor for instituição financeira, né? Então, talvez todo o método aí de funding das empresas precisa ser revisto, porque alguns vão gerar créditos de IBS e CBS, outros não. Importante reavaliar também sua estratégia de funding, né? A importação de serviços também vai ser impactada pela nova tributação, né? Essas alíquotas combinadas, aí, como a gente disse, que podem chegar a 28%. As empresas precisam fazer simulação dos seus custos, especialmente as que dependem de insumos advindos do exterior. Escrow accounts, a gente tem que ter especial atenção, porque está fora de incidência aí, não decorrem de consumo, enfim, essas transações nessas contas precisa gerar um cuidado especial para acabar não tributando o que não deveria ser tributado. Imunidade tributária do ITCMD e efeito retroativo. A reforma tributária do consumo prevê hoje que o reconhecimento da imunidade, hoje a gente prevê que ela tem efeito retroativo, isso é jurisprudência consolidada já no TIT, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? Na nova regra, vai ser só a partir do protocolo do pedido. Então, precisa se valer da imunidade para fins de TCMD? Por favor, protocolize os pedidos o quanto antes, né? Se essa análise demorar, se essas medidas demorarem, pode ser tarde demais e o reconhecimento não valer para o período desacobertado ali do protocolo do pedido, né? Então, resumo, gente, é o que está nos slides, avaliação detalhada dos impactos com base nos dados fiscais de 24, peguem a apuração de 24, peçam seus consultores para que refaçam simulações, replicando essas receitas e por suas classificações dentro do novo modelo de tributação. Só assim vocês vão poder avaliar os impactos efetivos do novo modelo, né? Identifiquem maneiras de monetizar esses créditos, como o Luiz bem colocou, por conta da facilidade de se utilizá-lo via compensação com os próprios débitos na sua apuração regular. Não deixar isso para reingressar no caixa da empresa via pagamento precatório, que demora. Avaliação de impacto nos custos com os funcionários. Gente, benefícios indiretos, fornecimento de moradia, educação aos colaboradores, filhos de colaboradores, gasolina, carro, transporte, isso tudo é benefício indireto. É tributado pelo IBS e CBS, então isso também pode impactar os contratos de trabalho. Então, a reforma tributária não é uma reforma do departamento fiscal, ela é uma reforma que impacta o departamento de compras, logísticas, RH. Então, precisam revisar os contratos de trabalho, né? Preparar toda essa equipe técnica, estruturar essa equipe técnica, então, profissionais que sejam especializados no monitoramento dessas mudanças. Vai ser difícil no começo, a ideia é que seja simplificado no futuro, mas a gente vai ter um período longo de transição, de coexistência do regime antigo e do regime novo. Então, as empresas precisam estar preparadas a trabalhar dentro dos dois regimes, né, para garantir conformidade das obrigações acessórias, automatizar esses cálculos no máximo possível, invistam em sistemas, invistam em software,
né, adotar softwares adaptados a essa nova realidade, que te tragam, inclusive, pontos de alerta aí, que possam não estar sendo monitorados adequadamente pelas empresas. Atualizem seus sistemas de custo, de precificação, faturamento, apuração e escrituração desses tributos. Sistemas que criem mecanismos de controle externo e validação das informações do split payment, isso é muito importante. Provavelmente as empresas vão ter que rever seus budgets, inclusive para conseguir se adequar, né, aí a toda a necessidade de contratação de novos fornecedores externos ou incrementação de produtos externos para gestão, controle e monitoramento desse novo cenário de conformidade fiscal, né? E revisar e renegociar os contratos, gente. Os contratos precisam ser renegociados, todos os contratos precisam ser revistos, gente. Sejam eles relativos a aquisições, vendas, parcerias, enfim, todos eles podem gerar impactos relevantes aí no teu modelo de negócio, se não ajustados, adequados ao novo modelo tributário. Fornecedores e clientes, antecipar as compensações, formalizar acordos e convenções coletivas, como eu disse, pode ser importante, por exemplo, no caso do plano de saúde, dos créditos relativos às despesas de plano de saúde. Mapear esse risco de perda de imunidade, falamos, revisar o tratamento fiscal de reembolsos, usufrutos e perdão de dívida, e mapear essas áreas sensíveis para evitar a reiteração de práticas infracionais, né? Evitando aí a atração desses regimes especiais. Então é isso, basicamente o que a gente tinha para falar hoje é da importância desse monitoramento, da reorganização interna, de que vocês, todos os departamentos, né, como eu disse, RH, logísticas, compras, que vocês se reúnam com os seus executivos, com a alta gestão da empresa, expliquem os impactos, sensibilizem a alta gestão de que todas as áreas têm que trabalhar conjuntamente de uma maneira proativa para a implementação das modificações que vão ser necessárias, né, para as empresas adequarem seus modelos de negócios a esse novo cenário, e que vocês contem com assessoria técnica especializada, que vocês invistam em novos softwares e programas que possam ajudar vocês a automatizar esses procedimentos. E é isso, estamos aqui à disposição. Eu brinco aqui, trouxemos aqui uns slides que são até do Ministério da Fazenda, né, que tratam um pouco das emoções relativas à reforma tributária. Nós somos entusiastas da reforma tributária, nós acreditamos que a reforma tributária ela veio para melhorar o cenário de negócios no Brasil, para melhorar a nossa possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de elevação do nosso PIB aí no médio e longo prazo, mas a gente vai ter um cenário longo de transição e que vai piorar para melhorar. Então, muita atenção, muito cuidado, contem conosco, precisando também da nossa assessoria, a gente está aqui hoje muito feliz a convite da Vulcan, já trabalhamos juntos, né, nessa parceria aí muito profícua, mas convido a todos que quiserem conhecer também nosso site, que fiquem à disposição, vão conhecer um pouquinho mais das nossas práticas dentro da área de direito empresarial e internacional, www.araújopolicastro.com.br, e caso tenham quaisquer dúvidas, estamos à disposição, tanto o Luiz e eu, para responder questionamentos aí pelo textteam@araújopolicastro.com.br, e é um prazer estar aqui hoje com a Vulcan e poder conversar com vocês. Obrigada!